Bom dia, galera, meu nome é Rogério, tá no ar mais uma videoaula e a videoaula de hoje é sobre o líquor, famoso líquor. Então a gente vai ver hoje alguns aspectos principais e primordiais aí para vocês entenderem para que serve esse líquido, certo? Então nossos tópicos principais serão sua formação, sua absorção e as suas funções. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, o que é o líquor? Como o próprio nome diz, líquor significa líquido, certo? Então o líquor nada mais é do que um líquido. E ele pode ser chamado também de líquido cerebroespinhal ou líquido cefalorraquidiano. Então por que ele tem esses nomes também? Então líquor, o nome líquor significa líquido. Tá certo se você chamar ele só de líquor. Líquido cerebroespinhal significa que ele circula no cérebro e na medula, né? Na espinha, certo? Por isso que ele é chamado de líquido cerebroespinhal. Ou ele também pode ser chamado de líquido cefalorraquidiano, porque ele circula no encéfalo, certo? E na raquidiana, medula raquidiana, olha que beleza, pleonasmo vicioso eu cometi agora. Quando você vê uma anestesia que chama RAC, é anestesia raquidiana, significa que ela é dada na medula, nesse espaço aqui onde circula o líquor, certo? Então é por isso que ele é chamado de líquido cerebroespinhal ou líquido cefalorraquidiano. Qualquer um desses três termos que vocês utilizem para designar o líquor, tá certo. Beleza? Então essa é a nomenclatura correta aí do nosso líquor. Segunda coisa, quanto tem de líquor circulante aqui no cérebro e na medula? Então o que vocês têm aqui na cor azul desse desenho, que no caso ficou ótimo também, eu demorei uma cara para fazer, então dá aquele joinha básico aí se você gostou desse desenho e para prestigiar o desenho do professor Rogério, que está ficando cada vez melhor, eu estou caprichando nos desenhos aí, beleza? Essa parte azul do desenho, tudo isso que está em azul, são as regiões por onde o líquor está circulando, certo? E ele circula onde? Ele circula nos ventrículos cerebrais, que aqui vocês conseguem ver o terceiro e o quarto ventrículos, e nos ventrículos laterais, que a gente não observa nesse desenho porque ele é um corte, certo? Então o líquor circula nos ventrículos laterais, no terceiro e no quarto ventrículo, e no espaço subaracnoide, o que vocês lembram da aula anterior, que é o espaço que eu tenho entre a aracnoide e a pia mater, certo? Então basicamente é por onde está circulando o líquor. Então quando a gente observar esse azulzinho aqui, ó, significa que esse azulzinho aqui está representando o espaço subaracnoide, que é por onde o líquor circula. Outra pergunta que é bastante frequente aí, quanto que a gente tem de líquor circulante aqui no cérebro e na medula espinhal? A gente tem cerca de 150 ml de líquor circulantes em toda essa região aqui. Você está se perguntando, é pouco? Sim, é pouco, mas é o suficiente para o líquor exercer suas funções mecanoprotetoras para o seu sistema nervoso central. Então basicamente a gente tem cerca de 150 ml de líquor circulantes por todo esse sistema aqui, beleza? Então esses 150 ml estão distribuídos entre os ventrículos e o espaço subaracnoide do cérebro e da medula espinhal, beleza, galera? E para complementar também, tem pessoas que perguntam, mas o que é esse líquor aí? Esse líquor é basicamente uma solução salina. O que tem bastante no líquor é cloreto de sódio e glicose. São os elementos mais abundantes do líquor, certo? A glicose ela fica circulante por quê? Porque a glicose é o principal elemento nutricional do seu encéfalo, ou seja, das suas células nervosas. Seus neurônios eles precisam de quê? Da glicose e do oxigênio. Então o líquor ele serve de local de transporte também do oxigênio e da glicose, beleza? Então isso é muito importante para a gente entender o aspecto que auxilia na nutrição aí do seu sistema nervoso central. Mas essa não é a função principal do líquor. A função principal do líquor se dá em aspectos de proteção que a gente vai falar posteriormente.
a gente pode considerá-lo como um tipo de líquido intersticial. Por que a gente pode considerar o líquor como um tipo de líquido intersticial? Porque o líquido intersticial, vocês sabem, é o líquido que banha as células. É o líquido que fica em volta das células, entre as células. Então, nesse caso, o líquor está circulante entre as células, entre o tecido cerebral, certo? Então, a gente pode considerá-lo como um tipo de líquido intersticial, beleza? Que ele vai ser um ultrafiltrado do plasma também. Todos esses líquidos intersticiais, eles vêm do sangue, beleza? Então, isso é uma coisa muito importante também para falar a partir do líquor. Então vamos ver aqui, ó. A formação do líquor se dá em regiões chamadas plexos coroides. E esses plexos coroides ficam aonde? Lembra dos ventrículos que eu comentei anteriormente? Que são os ventrículos laterais, o terceiro e o quarto ventrículos? Pois é. Esses ventrículos, eles têm plexos coroides. Esses plexos coroides são amontoados de células epiteliais responsáveis por pegar o líquido do plasma e transformá-lo em líquor. Beleza? Então, aonde é formado o líquor? Nos plexos coroides dos ventrículos laterais, principalmente, que a maior parte do líquor é formada nos ventrículos laterais, no terceiro e no quarto ventrículo, sempre nos plexos coroides. Então é aí a origem do líquor, beleza? E da onde vem o líquor? Do sangue. Ele é um filtrado do plasma, beleza? Absorção do líquor, ou seja, a sua eliminação do sistema nervoso central. Onde se dá? Se dá em regiões chamadas vilos aracnoides. Esses vilos aracnoides, eles vão servir como válvulas e são unidirecionais, sempre para fora do sistema nervoso. Então, a partir desses vilos aracnoides, o líquor sempre vai fluir para fora do sistema nervoso aqui, como vocês estão vendo. E o seio sagital superior, que fica aqui em cima, é a região onde a gente tem a maior concentração desses vilos aracnoides. Então, nessa região superior do crânio aqui, tem uma dobra lá do espaço subaracnoide que é chamada vilos aracnoides. E é por aí que a gente vai ter a maior parte da absorção do líquor, ou seja, da eliminação dele de todo esse sistema que vocês estão vendo aqui. Por que é importante o equilíbrio entre a formação do líquor nos plexos coroides e a sua absorção lá no seio sagital superior? Ora, para você manter a pressão de líquor dentro do cérebro equilibrada. A pressão de líquor não pode aumentar. Essa pressão de líquor dentro do sistema nervoso, vocês conhecem como pressão intracraniana, ou pique. Então essa pique tem que estar sempre em 10 milímetros de mercúrio, é uma pressão bem baixinha. E a gente troca o líquor 3 vezes por dia, certo? Ou seja, o líquor é trocado a cada 8 horas em média. Beleza? Ou seja, a cada 8 horas você troca completamente todo esse líquor aqui. Ou seja, a gente consegue formar o líquor pelos plexos coroides e bombear ele para fora também. Beleza? Então você não pode acumular líquor aqui. Então isso é uma característica interessante aqui entre a formação do líquor e a sua absorção, certo? Então a gente tem a sua formação e a sua absorção equilibradas para quê? Para manter a pressão equilibrada. Então essa é uma função muito importante aí, tanto dos plexos coroides quanto do seio sagital superior, beleza? Então eles vão manter a pique constante. Por último, as funções do líquor. Então as funções do líquor estão relacionadas à proteção do seu sistema nervoso central. Então quando a gente fala de líquor, a gente vai ter que lembrar de proteção. Então a função dele é mecanoprotetora, certo? É proteção contra pancadas. Então a primeira coisa que vocês precisam saber sobre o líquor é isso aqui, ó. Então vamos fazer uma dramatização do nosso sistema nervoso, ó. Então aqui vocês têm o cérebro, que é a bolinha amarela aqui, ó. E envolvendo o cérebro aqui, como vocês podem ver na figura, ó, vocês têm o líquor, que é a água que tem dentro desse recipiente. Então vocês podem ver, ó, que essa bolinha ela fica flutuando no líquor. Então basicamente seu sistema nervoso central está flutuando no líquor,
beleza? E isso deixa ele mais leve. Então o seu cérebro, ele pesa cerca de 1.500 gramas, ou seja, pesa 1,5 kg. Só que pelo fato dele estar envolvido no líquor, ele vai pesar somente 50 a 100 gramas no máximo. Então esse é o peso máximo do seu sistema nervoso central envolvido em líquor. Ou seja, o líquor, ele deixa o seu sistema nervoso mais leve. Então a sensação que você tem é que o seu cérebro é mais leve porque ele está envolvido no líquor. O nome disso é princípio de Arquimedes, que ele rege o quê? Que quando qualquer estrutura está envolvida em líquido, ela fica mais leve. Quando você entra numa piscina, você fica mais leve. Qualquer um consegue te levantar, mesmo que você tenha 280 quilos. Beleza? Por quê? Porque você está envolvido em água e a água vai te deixar mais leve de acordo com o princípio de Arquimedes. Beleza? Um outro princípio que rege as funções do líquor é o princípio de Pascal. Quando eu der uma pancada aqui, ó, você pode ver que quando eu dou a pancada aqui do lado de fora, que isso aqui seria o crânio, certo? O crânio protege o cérebro. Só que entre o crânio e o cérebro ainda tem o líquor. Então, mesmo que a pancada seja muito forte, o líquor ele vai expandir essa energia e vai evitar lesões no sistema nervoso, certo? Então, outra função do líquor é dissipar as forças que são geradas dentro do sistema nervoso central, principalmente pancadas. O nome disso é princípio de Pascal, certo? Que é a proteção do sistema nervoso contra choques. Porque ele está envolvido em líquido, beleza? Então isso é o que eu tinha que falar para vocês sobre o líquor. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula tenha ajudado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e essa aula tenha ajudado vocês de alguma forma. Se ajudou, não esquece, dá aquele joinha básico aí embaixo, que esse joinha ajuda a divulgar o vídeo e mais pessoas vão assistir as aulas que eu estou fazendo. Não esqueça também de curtir a minha página no Face, que por lá você receberá todas as minhas atualizações. facebook.com/Anatomia Fácil com o professor Rogério Gozzi. Não se esqueça também de clicar aí nesse botão vermelho aí embaixo e se inscrever no meu canal aí no YouTube. Quando você se inscreve no meu canal no YouTube, toda vez que eu publico vídeo, esses vídeos já vão diretamente no seu e-mail e aí no seu feed de inscrições do YouTube. Beleza, galera? E não se esqueçam também, se inscrevam na página do Fernando Mafra, Escola de Ciências da Vida, porque ele publica as melhores aulas de farmacologia e bioquímica do YouTube. Ele é um grande parceiro aqui do professor Rogério. Então, se você tem problemas com farmacologia e bioquímica, os seus problemas acabaram, porque as aulas dele são ótimas. Beleza, galera? Muito obrigado pela paciência, pela colaboração e por assistir esse vídeo. E até as próximas aulas. Fui!